Muito bem, pessoal, boa noite e bem-vindos ao curso da UJR sobre Parashat Shavua em português, retomando um novo ciclo. Começamos desde Gênesis dessa vez, outro ano depois de Simchat Torá. Que bom que estejamos juntos e bem dispostos a estudar, a refletir, a trazer a Torá ainda mais perto para o nosso dia a dia, porque esse é o objetivo dos nossos encontros. Que vossos pensamentos, vossas vozes, vossas ideias, vossos sentimentos apareçam com intensidade e alta frequência. Vamos a elaborar o que a Torá nos diz, nos ensina, tentando aplicá-la à vida cotidiana. Vamos a perguntar-nos, vamos a responder-nos e até agora mesmo, que já somos mais amigos, mais íntimos, a compartilhar as nossas impressões. Alguns usam uma folha em branco e uma caneta, outros mesmo a tela do computador ou outro dispositivo. É importante ter um registro, porque algumas coisas são muito pessoais, ninguém pergunta, mas é bom que vocês tirem esse produto, que vocês registrem a resposta de algumas perguntas que são interessantes, são perguntas que a Torá faz para nós e que podem deixar uma resposta produtiva para vocês, que encha a alma de vocês ou responda alguma dúvida que você tem respeito de vocês próprios. Então, vamos a fazer a brachot, que sempre fazemos antes de estudar Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivrei Torá. Ocupar-nos do estudo da Torá. E vamos a acrescentar mais outra, que agradecer a Deus que Ele nos ensine, que nos ensine a Torá, que nos apresente a Torá. וערב נא אדוני אלוהינו דברי תורתך בפינו ובפי עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך בלומדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. Bendito seja Deus, Adonai, aquele que ensina a Torá a seu povo Israel. Muito bem, vamos lá, com toda a força. Gênesis, o início, que em hebraico é Bereshit, vocês já sabem, das primeiras palavras da Parashá, quando Deus, no início é quando Deus começou a criar, abrange. Para fazer uma ideia da Torá, uma ideia geral de mais ou menos de onde para onde. Oi, chegou o doutor de Canadá, estamos todos. Muito bem, Aí, André, muito bem-vindo. Muito bem. Bem, Estamos com pessoal, saudade. boa noite. Bem-vindo. Obrigado. Estamos. Seja luz. No início, que em hebraico quer dizer Bereshit. Bereshit abrange desde os anos da criação até a morte de Yosef, de José, no Egito. Esse é todo o escopo, todo o tramo da história judaica originária que Bereshit nos propõe. Esse é uma enorme, é uma quantidade enorme de material, enorme, mas tem características próprias que no lugar de eu fazer como sempre faço, de contar antes, de spoilear para você quais são as características, nós vamos ir descobrindo na medida que vamos andando, que eu acho que é um modo que para Bereshit casa melhor, fica melhor. Muitas das melhores histórias da Torá estão aqui neste livro. A história da criação, Adão e Eva, no Jardim do Éden, Caim e Abel, Noé e o dilúvio, que é a semana próxima. Toda a história da saga dos patriarcas e das matriarcas, Abraão, Isaac, Jacob, Sara, Rivka, Rachel, Lea, e uma das maiores peças da literatura mundial, quando menos a primeira novela, no sentido de um conjunto enganchado, um conjunto encadeado de pequenas histórias com um herói, ou seja, tem um formato de novelesco, mesmo que não responde a todas as fórmulas do gênero novela, mas é propriamente, pode ser considerada a primeira novela, que é a história de Yosef, que é a história de Yosef, que leva, se não erro, eu estudei muito isso porque gosto muito, meu pai também se chamava José, sempre penso nele, e
do capítulo 35 até o 50, até o final. Muito, muito linda, muito, muito bonito. E essa história de Yosef, de 35 ao final, é mais do que uma quarta parte de todo o Gênesis. Então, também não só é gosto meu, sino que realmente é uma história que tem muita importância, e diferente que outras partes da Torá, não é uma história que vem de paracaidista, que se insere aí sem ter muito relacionamento com o contexto. É uma história que está muito bem enlaçada, muito bem enganchada desde a criação. Você pode, está muito bem feito os enlaces, né, em Gênesis. Eu falaria para vocês que é melhor que nos outros livros. Muito melhor. Está muito melhor editada, está muito melhor enganchada uma história com a outra. Muito mais, flui muito melhor. Por isso é tão grata de ler, tão agradável de ler. Tão fácil seria uma coisa meio superficial de dizer, mas há uma leitura primeira que é muito narrativa, muito fácil, muito linda. Vai te levando. Ajuda muito o fato de ser uma saga familiar. Ajuda muito para essa fluidez, para esse andar fácil, para esse ser levadeiro, para esse gostar, constituir tradição fazendo uma história familiar. Há determinados temas que veremos em profundidade no decorrer das próximas semanas, que são temas muito reiterados, que aparecem muito em Gênesis. Um deles é uma relação de criação e destruição de Deus com a humanidade e com a Terra em geral. Primeiro, depois com a humanidade. Ou seja, Gênesis especial é nisso, na presença de um Deus muito antropomórfico, muito com rasgos muito humanos ainda não tão abstratos, sim? E especialmente com emoções muito humanas. Vocês lembram do ano passado que nós estivemos falando de como Deus se revela, mostra diversas faces em diferentes livros, em diferentes momentos. O Deus de Gênesis é um Deus que não ainda, falei errado, é um Deus com emoções muito fortes, com paixões. Então, um Deus que inunda tudo, um Deus que manda aniquilar, um Deus que mata, um Deus que expulsa, um Deus que extradita, exilia, um Deus que não duvida, mas que faz e desfaz. Isso sim, não duvida, como mais na frente vamos a ver que há dúvida às vezes, ou mudança, mas que faz e desfaz. Um Deus que faz e desfaz. É muito interessante, especialmente em um nível já mais avançado que nós estamos estudando da Torá, que sejamos capazes de distinguir entre diferentes apresentações teológicas, diferentes formas de aparecer o nosso Deus. Deus se revela em diferentes épocas de diferentes modos. O modo que se revela na história fundamental, na história iniciática nossa, é um Deus de contrastes. Um Deus de fortes contrastes e que ainda conserva emoções humanas muito presentes da gama das paixões. Vou precisar da ajuda de vocês para poder acceder ao texto. Não sei, 2 ou 3 de nós que tenhamos a Torá à mão vão colocar um pouco de português, um pouco de lusofonia no nosso encontro. Alguém tem a Torá aí? Qualquer uma delas? A Torá Viva, a Torá de Moshe, qualquer uma? Sim. Tá, essa está ótima. Temos Abraão, temos Mauro, mais alguém? Tem o Sefer. Tem aí? Tem a Sefer, muito bem. Bueno, vocês dois vão ser tradutores, letarguem. Vocês dois vão ser nossos leitores, pode ser? Então, Aliá 1, vamos na Aliá 1. Famosa.
De cada letra podemos falar 1 hora. Vamos a falar menos do que isso, prometo. Na primeira aliá, criou Deus o céu e a terra desde o princípio. ¿Sí? Como era a terra? Tou babou. A terra era informe e era vazia. Eso está cheio de contradições lógicas. Como uma coisa vazia pode ser informe? Como pode ter forma o vazio? O vazio não tem forma, o vazio não tem nada, é vazio. E isto é vazio e informe. Está cheio de contradições de tipo lógico. Porque o que planteia prévio à criação é impossível de ser pensado. É impensável. Filósofos dos últimos 3 milênios se passaram tentando responder as perguntas que aparecem aqui, no sentido de como uma coisa pode ser tal e tal outra ao mesmo tempo, especialmente no tempo anterior ao ato de criação divina por imperativo. As trevas cobriam a superfície das profundezas e o Espírito de Deus se movia na face da água. ¿Sí? Estamos falando de Pasuk 1 e Pasuk 2. Não? Então, o que aconteceu? Aconteceu que Deus criou. E isso marca o tipo de criação, como Deus cria para nós, como é a criação para nós, de que está feita a criação, qual é o ato que cria para nós, é tudo. Por quê? Porque Deus não cria pegando uma coisa e juntando com outra, fazendo uma reação química, aplaudindo, fazendo gestos com a cara. Deus cria proferindo um par de palavras. E isso determina toda a nossa civilização. ¿Sí? Esse ato de dizer seja luz, é um imperativo, o verbo está em imperativo, é um imperativo que se chama imperativo fundamental. É um dos nomes que tem, imperativo fundamental. Então, é um imperativo que cria. Não manda alguém criar, cria. A própria palavra cria. Aí não temos uma gente que crie, alguém que lech lechá, está dizendo daqui a 3 semanas, le vai dizer a Abraão, vai embora. Está mandando alguém fazer algo. Ou está mandando alguém que mandar a outro, como quando ele diz para Moshe, shlach lechá, envia para você espiões a outra terra, a ver como ela é. Essas são formas de imperativo que fazem que o outro faça uma coisa ou que o outro faça que o outro faça alguma coisa. Ok? E neste caso, a palavra por si própria cria, não há uma gente, alguém que está fazendo. É a palavra que é criadora. Para a Torá, a palavra é um instrumento de criação, é um agente criador. A palavra cria. E isto foi tomado por uma enorme tradição do judaísmo, que não é visível, não está muito estudada, mas não faz parte da cotidianidade dos judeus, que é o misticismo. Nós temos 3 grandes bibliotecas, ou grandes tradições, o judaísmo. Quando falo nós, falo o judaísmo. Temos a tradição bíblica, que é como a avenida principal, da qual todas as outras ruas convergem ou abrevam dela, o mar, e depois temos rios que saem deles. O mar é a Torá, ou seja, a tradição bíblica é a história que estamos nós, nestes 5 livros, estamos lendo. Temos a tradição rabínica, que tem seus fundamentos durante o primeiro milênio da Era Comum. Na verdade, começa um pouco antes. Podemos dizer do ano menos 200 até o ano 800 ou até o ano 900. São 1100 anos, onde há uma enorme produção de conteúdos e onde se forjou, aqui em português é
É uma mentira, é uma trapaça. Em espanhol é criar, se construiu. Se construiu o judaísmo que nós conhecemos, que nós vivemos. Tem se transformado muito, mas quase todos os fundamentos, as raízes de todo quanto nós fazemos, na nossa ritualidade, na nossa forma de viver o judaísmo, nas nossas costumes, vem da literatura rabínica, que é uma forma particular, específica, mais familiar para nós, de como se vive o judaísmo, como se entende o judaísmo, como se interpreta a Torá. Isso é o judaísmo rabínico. É mais, para vocês entenderem, ubicarem melhor, é tudo o que acontece a partir de que se escreve e se compila as 6 ordens da Mishnah, no ano 2017, 217, 220, por aí, com os Tanaim, ¿no? com um grupo de rabinos que se chamam Tanaim, que eles pegam a Torá e muitos estudos que tinham se feito no milênio anterior da Torá e começam a fazer jurisprudência. Dividen em 6 ordens e cada ordem em vários masejot, em vários tratados, e fazem jurisprudência. Tiram da Torá, discutem e tiram da Torá de uma frase toda uma legislação a respeito de um tema. E isso é a Mishnah. A partir desse momento, e durante uns 500 anos, 350, 500, há muita discussão, todas as gerações de rabinos que seguiram, seja na Babilônia, seja em Eretz Israel, em Yavne, começaram a discutir frase por frase essa Mishnah. E discutem e se vão juntando isso que discutem. Às vezes tem razão um, às vezes tem razão o outro. Todas as posições estão no livro. Não estão somente aquelas que vencem. Todas as posições ficam no livro. Discutem, brigam. Às vezes brigam feio. Todo está aí. Das brigas. Às vezes a discussão fica em aberto. Ninguém sabe quem teve razão. Isso que discutíamos e se escreveu se chama Gemara. A união entre a Mishnah e a Gemara, esses dois, é o Talmud. Então, começou no século II, antes da Era Comum, antes do ano 0, antes de Jesus. Sí, antes dos romanos invadir o mundo inteiro e destruir o templo no ano 70. Antes do que isso. 200 anos que isso. E terminou no ano 800 da nossa era. Toda essa escritura que se escreveu, ou 600, tem diferenças, mas são mais um milênio. Se chama um milênio rabínico, e nesse se armou todo o judaísmo que nós conhecemos. E há outra tradição que permaneceu coberta por toda essa história que estamos contando do rabínico, que foi muito perseguida, que é a tradição mística, que tem um desenvolvimento enorme e uma quantidade enorme de autores e uma quantidade enorme de livros. Essas 3 correntes são nosso acervo cultural. O que nos forma culturalmente como povo são essas 3 fontes de alimentação conceitual. É isso que nós temos como vida judaica. As coisas que fazemos e as que pensamos e como resolvemos e nossas leituras são dessas 3 vias. Nós estamos trilhando pela principal e de tanto em tanto vamos bicando de um canto e de outro para poder alimentar melhor. Mas estamos no trecho principal, que é o que nos fundamenta para depois poder pular a outras questões. Não faz sentido ir direto a uma coisa que se baseia na Torá sem saber de que estão falando. Isso não faria sentido. Na primeira linha, então,
há uma palavra criadora. Essa palavra criadora é uma palavra que desde o versículo 3 até o versículo 5 que faz, diz: haja luz, separa a luz das trevas, e com isso se completa o primeiro dia. Estamos certos? Estamos bem? Estou falando bem? O que acontece no segundo dia da criação? Segundo dia, quem vai ler o segundo dia? Que será 1:6, né? Posso ler? Lê, Mauro. E viu Deus a luz, que era boa, e separou Deus entre a luz e a escuridão. E chamou Deus a luz dia, e a escuridão chamou noite. Foi tarde, amanhã, dia 1. E disse Deus: haja expansão no meio das águas, e que separe entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e separou entre as águas debaixo da expansão e entre as águas de cima da expansão. E foi assim. E chamou Deus a expansão céus, e foi tarde e foi manhã, segundo dia. E disse Deus: Isso, então separou a água do céu, se criou o firmamento e a água separada. Isso foi o segundo dia. Terceiro dia, que foi? E disse Deus: junte-se as águas debaixo dos céus em um lugar, e se veja o elemento seco. E foi assim, e chamou Deus o elemento seco terra, e a reunião das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra ervagem, erva que dá semente, árvore de fruto que dá fruto de sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E foi assim. E produziu a terra ervagem, erva que dá semente de sua espécie, e erva que dá fruto, cuja semente está nele, segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi tarde e manhã, terceiro dia. Aí temos o terceiro dia. Então, terceiro dia, separa a água da terra, e na terra faz crescer erva e árvores frutais. Não é verdade? Uhum. Ou seja, aquela vegetação que tem uma função de alimentar. Sim? Não é toda a vegetação, aquela vegetação que tem função de alimentar. Seja o gado, seja as pessoas. Sim? Depois? E disse Deus: sejam luzeiros na expansão dos céus, para separar entre o dia e entre a noite, e sejam por sinais e por prazos e por dias e anos, e sejam por luzeiros na expansão dos céus, para iluminar sobre a terra. E foi assim. E fez Deus os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para governar o dia e o luzeiro menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus colocou Deus na expansão dos céus para iluminar sobre a terra, e para governar no dia e na noite, e para separar entre a luz e entre a escuridão. E viu Deus que era bom, e foi tarde e foi manhã, quarto dia. Então, no quarto dia acontecem várias coisas. Coloca luminárias no céu para separar, para criar sol, lua e estrelas. Colocar as luminárias no céu para obter luz permanente em forma alternada cria uma característica que não é natural, sino que é da nossa consciência, que é o quê? O tempo. O tempo não existe, vocês sabem muito bem disso. O tempo na natureza não existe. O tempo é uma forma fraccionária que temos de observar a realidade em nós, não? Uma forma de ser, de existência, uma forma de ser no mundo, uma forma intelectual que temos de fraccionar o ser, o que é, não? O transcurrir, nós o fraccionamos de um modo muito subjetivo. Então, nós sentimos que, na espera de alguém que queremos, o tempo não acontece nunca. Quando estamos passando um bom momento, o tempo passa voando. O tempo é muito subjetivo. Entanto, o tempo é subjetivo, nós precisamos de uma medida que otorgue uma fachada de objetividade a essa criação absolutamente intelectual. Essa medida é natural, ou seja, o que nos otorga Deus no quarto dia? O quarto dia nos otorga as luminárias e uma referência natural para um conceito necessário para a vida humana, que é a temporalidade.
Deus cria os astros e, indiretamente, a temporalidade. Porque ainda não criou o ser humano, mas criando isto, nos dá a oportunidade de ter uma referência não própria, sino externa, os astros no céu, para dividir a nossa existência, para colocar a nossa existência em posição de criaturas. Muito, muito importante isso. Porque nós só temos o mandato de ser santos e de parecernos a Deus, e Gênesis mesmo, e depois toda a Torá o repete, mas repete que nós somos criaturas. Nós somos criaturas com o formato da ideia de criatura, seres criados por a Torá. Qual é a sua característica? Ser transitórios, não ser eternos. Morrer, cumprir um ciclo vital. Essa é a característica da criatura. De onde surge isso? ¿Sí? ¿De onde surge? Qual é a raiz de isso que caracteriza todo quanto é criado? Isso surge desse passuco que acabamos de ler, que acaba Mauro de ler. De que há astros nos céus e, portanto, há dias e noites, meses e anos. Então, não há uma medida externa que está todo o tempo indicando que somos criaturas. Porque se há tempo e nós podemos contá-lo, também nosso tempo está limitado. Não é todo o tempo nosso tempo. E depois vamos a ver uma forma narrativa de explicar porque essa é a principal razão pela qual Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden. A anedota é que a fruta que se comeu, tá? Essa é a anedota. A razão que está por detrás da anedota é que podíamos ter a sabedoria, ou seja, podíamos ter consciência, mas o que não podíamos ter era eternidade. Porque deixaríamos de ser criatura e seríamos totalmente deuses. Não haveria diferença com Deus. Então, para que não sejamos deuses, fomos exiliados do jardim de Éden. Então, olhem como todo está girando em torno da questão da temporalidade, da limitação da vida, da eternidade e do tempo fracionado. E como deste passuco surgem muitas razões coesas que fazem que a humanidade tenha conhecimento, mas não tenha eternidade. Que o tempo seja pensável, mas que não seja infinito. Continuemos. Quinto dia. O que aconteceu no quinto dia? E disse Deus: produzam as águas réptil de alma viva e ave que voe sobre a terra, sobre a face da expansão dos céus. E criou Deus os grandes peixes e toda a alma viva que se arrasta, que as águas produziram segundo as suas espécies, e toda a ave segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom, e abençoou-os Deus, dizendo: frutificai e multiplicai, e enchei as águas nos mares, e a ave se multiplique na terra. E foi tarde, e foi manhã, quinto dia. Peixes e aves. E o sexto? Acho que o sexto é importante. E disse Deus: produz a terra alma viva, segundo a sua espécie, quadrúpede e réptil e animal da terra, segundo a sua espécie. E foi assim. E fez Deus o animal da terra, segundo a sua espécie, e o quadrúpede, segundo a sua espécie, e todo o réptil da terra, segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que domine sobre o peixe do mar, sobre a ave dos céus e sobre o quadrúpede, e em toda a terra e em todo réptil que se arrasta sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea criou-os. E abençoou-os Deus e disse-lhes Deus: frutificai e multiplicai e enchei a terra
e subjugai-a, e dominai sobre o peixe do mar, sobre a ave dos céus, e em todo animal que se arrasta sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que se acha sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que é fruto de árvore que dê semente, a vós servirá para comer, e para todo animal da terra, e toda ave dos céus, e de tudo que se arrasta sobre a terra, em que haja alma viva. E toda verdura de erva será para comer. E foi assim. E viu Deus tudo que fez, e eis que era muito bom. E foi tarde, e foi manhã, o sexto dia. A única vez que ele fala muito bom, né? E aí termina o capítulo 1, não é verdade? Não é? Bom, eu não sei se vocês lembram, mas o homem foi criado, e a mulher, a humanidade foi criada 2 vezes na Torá. Se cria 2 vezes. Uma vez no capítulo 1 e outra vez no capítulo 2. Eu vou deixar uma pergunta para vocês responderem, seja por escrito para mim ou seja em voz alta na próxima, para todos nós, como vocês, ou as 2 coisas, como vocês preferirem, que é a seguinte: qual é a diferença entre as 2 criações da humanidade? Qual é a diferença entre as 2 criações da humanidade? As diferenças que vocês pensam, que vocês percebem, que vocês acham, avancem um pouco mais, né? Pensem mais e expliquem mais. Podem acrescentar exégesis e interpretações da Torá, não? Mas aqui criou, que está dizendo que cria a homem, que cria a quadrúpedos, aos mamíferos, mas que cria o homem, sim? Tem uma iniciativa especial, vamos criar o homem. Tá bem, vamos. E que diz? A imagem e semelhança diz para ser não o possuidor, mas o dominador do restante. Está falado com muita claridade, tanto agora como no resto de Gênesis, que o ser humano ocupa o lugar de centralidade na criação, da qual pode usufruir. Quais são os termos desse usufruto? É outro negócio, do qual há referência na Torá inteira. Mas são referências pinçadas. O que com claridade se expressa aqui e em outros lugares, mas aqui fundamentalmente, é que a criação é centrípeta e está ligada à figura humana. É o homem que tem um domínio sobre a criação e que pode fazer uso alimentício, basicamente, dela. Não há uma ideia oposta a esta. Não é outro o planteio. Tá certo? Ou seja, o humano tem centralidade no pensamento bíblico. Não há espaço para que outras espécies adquiram centralidade mais que metafórica, mais que para ensinar-nos algum ponto em particular. Mas não, a função das outras espécies é, na Torá, basicamente instrumental. O que não quita para elas direitos, o que não faz que nós não devamos cuidar delas, muito pelo contrário, mas a centralidade está na figura do ser humano. Na segunda aliá, se fala de um fluxo que antes que qualquer arbusto ou grama ainda tivesse brotado, e antes de que Deus mandasse chuva para a terra, um fluxo de água jorraria do solo para regar a terra.
E aqui está a segunda criação do homem a partir do pó. Você lê para nós, Abraão? Leio. A partir do 1. Desde que sopla. Desde que sopla e... Acho que é versículo... Capítulo 2, versículo... Espera aí que tengo fechado. Vou abrir. Ele... Versículo 7. 7? Versículo... Sim, 7. A partir Tá. de Passuco 7. E o eterno Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o alento da vida. E o homem tornou-se alma viva. E o eterno Deus plantou um jardim no Éden, no Oriente, e pôs ali o homem que formara. E o eterno Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comer. E a árvore da vida estava no meio do jardim, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali se espalhava e convertia-se em 4 torrentes. O nome de um era Pishon, e rodeava toda a terra de Havilá, onde se acha o ouro. E o ouro daquela terra é bom. Ali se encontra o cristal e a pedra de ônix. E o nome do segundo rio era Gihon, e rodeava toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio era Hidekel, ou Hidekel, que corria ao oriente de Ashur. E o quarto rio era o Perat. E o eterno Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para cultivar e guardá-lo. Esos últimos son o Tigris e o Éufrates, ¿saben? Outras traduções vão direto a isso. Tigris e Éufrates. Deus colocou o homem no jardim, sim, como era? E o eterno Deus ordenou o homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia em que dela comeres, morrerás. E o eterno Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira frente a ele. E o eterno Deus formou da terra todo animal do campo e toda ave dos céus e trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E tudo que chamasse o homem a alma viva, esse seria o seu nome. E o homem deu nomes a todo animal, ave dos céus e a todo animal do campo, mas para si não achou uma companheira à sua frente. E o eterno Deus fez cair um sono profundo sobre o homem, e ele adormeceu. Então tomou uma de suas costelas e fechou com carne o seu lugar. E o eterno Deus fez da costela que tinha tomado do homem uma mulher e a trouxe para o homem. E o homem disse: Esta aqui é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada de mulher, porque do homem foi tomada. Daí aqui tem a palavra no original, Ishá e Ish. Portanto, o homem deve deixar seu pai e sua mãe e unir-se à mulher, assim serão como uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, mas não se envergonhavam. Bom, vocês percebem que a segunda criação do homem e da mulher é bem diferente, mais estendida e bem diferente. Temos duas versões da criação do homem e da mulher. Na primeira, vou adiantando algumas coisas, vocês completam depois por escrito. Parece que na primeira há uma situação de maior equidade, não? De maior equilíbrio, de uma posição mais equilibrada, mesmo que é mais resumido, mas de uma posição de certa igualdade, numa forma de criar. E que há na segunda... Parece que a segunda é... Diga. Desculpa, eu fui muito impulsivo. Sim, Abraão, por favor.
por favor. Não, eu tenho a impressão que essa segunda criação é muito antropocêntrica. E a primeira, ela se coloca, parece que tudo surge do universo, né? A terra e os céus eram sem forma. E a segunda é extremamente antropocêntrica, né? Ela justifica a posição do homem, né, como centro de todas as coisas. E é ele quem nomeia, é ele quem determina, né, os animais, etc. Sim, mas em quanto à criação, é de um fragmento corporal do homem que a mulher é criada. Então, se perde esse equilíbrio que tinha na primeira, onde os dois foram criados, um macho e um fêmea. Mas aqui há uma história, uma narração que tem uma prioridade no homem e uma sequência de uma parte dele que se volta companheira. E foram criados à imagem e semelhança de Deus. Sim, sim. Quer dizer, E isso é o que uma mais está equidade. marcado na primeira. Eu sei, mas quer dizer, existe uma equidade, não tem uma diferença entre homem e mulher. É o ser humano. Ele criou um ser humano sozinho e achou que devia ter alguém junto a ele para não ficar solitário e criou a mulher. Então, existe uma igualdade, não existe uma diferença. A mulher, eu sou a mulher, você é o homem. Eles eram seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. E eram... Sem dúvida, o que estou dizendo que é diferente a primeira história da segunda. Não que tem um mais valor do que o outro, sino que o jeito de criar na primeira é diferente do jeito de criar na segunda. O que me parece existe uma equidade entre os dois, né? Especialmente na primeira criação. O que me parece que acontece na segunda criação é uma derivação. É um ser que é derivado do homem. Na primeira criação, me parece que existe um macho e uma fêmea, ambos criados. Não há muito detalhamento dessa criação, embora haja essa situação de equidade, não há muito detalhamento acerca da natureza, né, nominal dessas criaturas. Na segunda criação, apesar de ser uma derivação, né, ela nasce de uma costela de Adão, me parece que fica muito mais claro quem é esse ser feminino na segunda criação, apesar de não haver tanta equidade quanto na primeira. Eu não sei se eu me fiz entender. Na primeira criação, a gente tem macho e fêmea, ele os criou. Na segunda criação, há uma nomeação, tem homem e mulher. Além de ser uma mulher, Adão comenta sobre essa mulher, né? É osso dos meus ossos. Então, fica muito mais claro para nós quem é essa criatura chamada mulher, ou fêmea, na segunda criação. E, evidentemente, há uma hierarquia subentendida aí. Embora a Leia tenha colocado de forma muito clara, e concordo com ela, que a primeira criação aponta para uma equidade, para uma igualdade entre os dois. Eu tenho a impressão que a primeira mulher parece que não deu certo. Parece que essa segunda mulher é uma nova criatura, né? Que é tirado de Adão, como se dizer assim, vai se parecer mais contigo essa do que a primeira que eu criei. Vai ser carne da tua carne, osso dos teus ossos. Mas não foi que Mauro criou o homem de novo, outra vez, a partir do pó? Sim, também acho que a impressão que dá que o homem também foi criado, porque na primeira criação parece que tudo vem do nada, né? Na segunda, ele já cria o homem do pó da terra, de algo que já existia, né? E cria a mulher de algo que já existia em cima de outra criatura, que é do homem, né? Que o homem foi criado do pó e ele tira a mulher do homem, quer dizer, ele está usando uma matéria-prima, parece que já existente. Ao contrário da primeira criação, que tudo parece que vem do nada. Estamos avançando muito no trabalho que eu quero que vocês façam sós. Já tem bastante material como para ir avançando acima dessas duas criações. São duas cenas separadas uma da outra. Isso que é
E a consigna é essa, passar para vocês que temos duas criações da humanidade, do ser humano, na Torá, um capítulo atrás do outro. E que entre elas há diferenças. Quais são as diferenças? Vocês vão pensar e vão me dizer aí. A serpente, Nahash, o animal mais maldito na história da Torá, e o animal mais astuto, perguntou à mulher se Deus realmente havia proibido de comer alguma fruta do jardim. E a mulher respondeu que eles podiam comer qualquer fruta que não fosse da árvore que fica no meio do jardim. E a qual Deus havia advertido que não comessem, nem tocassem, nem nada. Sob pena de morte. E a serpente disse à mulher que ela não morreria, pai, mas que assim que comesse o fruto, seus olhos se abririam. Essa é a imagem que a serpente transmite, essa é a tentação, essa é a conversa que faz. Que os seus olhos se abririam e que ela seria como um ser divino, que conheceria do bem e do mal. Porque com suas consequências. Por exemplo, a vergonha de ficar nu é uma consequência de conhecer do bem e do mal. A desconfiança é uma consequência de saber do bem e do mal. Sim? A culpa é uma consequência do bem e do mal. A ambição é uma consequência do bem e do mal. Eles moravam em um mundo idílico no qual, ao não ter consciência do bem e do mal, o horizonte do... Não havia também nem permitido... Só tinha essa proibição, o que instaurava um sistema no lugar de uma permissão muito ampla. A proibição não estava ligada ao bem e ao mal, simplesmente era um imperativo categórico kantiano. Não faça tal coisa. Não havia um bem ou um mal associado a fazê-la. Só uma pena de morte, mas não havia uma explicação de por que acontece, como acontece com a nossa jurisprudência, onde você não pode roubar e se rouba é castigado, mas é castigado porque a propriedade é do outro e você entrou na intimidade da propriedade do outro e tirou uma coisa que não te correspondia e o fez pela violência. Então, toda uma narrativa. Aqui não. Não toque lá, como a tomada das crianças. Não toque lá um imperativo categórico. Se não, tal coisa. ¿Sí? Se não, morrerá. A serpiente, a Nahash, a serpente, a cobra, transforma a consciência, introduz, mediante a tentação, introduz uma dimensão que entra somente com a consciência do bem e do mal. Que em nossa cultura, mais ou menos, acontece entre os 2 e os 3 anos. Entendem? Na psicologia evolutiva, a consciência do bem e do mal não vem em 2 pares. Esto Piaget lo explica bem, Freud também. Vem em bem e mal, útil e perjudicial. Perjudicial? Como se diz perjudicial? Esses 2 pares, nós aprendemos entre os 2 e os 3 anos. Antes do que isso, vivemos em um mundo quase idílico no qual há proibições, mas tem todo o formato do imperativo kantiano. O super-eu está feito assim. No, porque no. No há un no, ¿por qué? Há un no, porque no. Y si no, chachas en la colita. Mas no há você não pode se explicar a si próprio, não faz consciência de por que isso. Por quê? Porque ainda não arribou a esses pares que organizam a vida, a legalidade interna das pessoas e sua conduta, seu comportamento, que são bem e mal, útil e perjudicial. Então, morder a maçã, comer a maçã, dar a comer a maçã, é a passagem, além de desobediência a Deus, evidente, que é a primeira leitura, é a passagem de o imperativo kantiano, não porque não, a coisas, isso é bem, isso é mal, isso é útil, isso é perjudicial. A realidade se faz muito mais complexa.
E você aí já sabe. Isso é saber. Saber es saber por qué. Después saber, a la medida que vamos creciendo, se transforma también en saber cómo. Y después, ainda mejor, se transforma en saber cuándo. Mas es un longo aprendizado y nem sempre, ainda nós velhos, eu velho, conseguimos aprenderlo totalmente. Mas esa orden. Primero un mundo en que no, ¿por qué no? ¿Cómo no escribimos a nuestros hijos? Para ahí, eso no, cuando son crianzas. ¿Sí? Por ejemplo, la tomada es que siempre se ensina así. No, ¿por qué no? No voy a comenzar a explicar los efectos de electricidad en un cuerpo humano, energía eléctrica en un cuerpo humano a una crianza de humano. No va a dar cierto. Lo que tengo que hacer es impedir que meta los dedos en la tomada. Entonces, ni él iba a entender, ni yo voy a explicar. Simplemente no voy a dejar él tocar la tomada. No, acabó. Hay un segundo momento onde há capacidade de entendimento entre útil e prejudicial, bom e ruim. Há um terceiro momento, e esse momento, em seguida, colado com ele, vem um porquê. Bom e mal. Magnet traz para si um porquê. Pergunta, vem com a pergunta, vem colado com a pergunta por quê. Isso é mal, por quê? Isso é bom, por quê? Tem que ter uma razão para bom ou mal. Não é simplesmente proibido ou permitido. É por quê. Depois vem como se faz, depois vem quando se faz. São aprendizados que nós vamos construindo um acima do outro. Então, essa passagem é a passagem... A cristiandade... A leitura cristã da Torá, da Bíblia, como eles falam do Antigo Testamento, faz muito foco num ponto que para nós não é tão importante e que foi, a meu juízo, muito manipulado, que é o tema da inocência. Prévia, não é uma maçã, mas prévia ao árvore do conhecimento e a transgredir a lei de Deus, o mandato divino, a ordem divina, un estado de Adán y Eva de inocencia. ¿Por qué? Porque vinculan a desnudez con el pecado, y entonces no ser consciente de la desnudez es una forma de inocencia, como las crianzas. Mas no es tanto inocencia, y ninguna cosa nos indica inocencia ahí. Lo que nos indica es desconocimiento de la ley, en tanto ley fundamentada. O que pasamos a saber fuera do Jardim de Edén, expulsos do Edén, é ter conhecimento da lei. E conhecimento da lei é saber que é bom e que é ruim, que é útil e que é prejudicial, e poder saber por que isso acontece. Por que é ruim e por que é bom. Saber por que alguma coisa é ruim, saber por que alguma coisa é bom, é o conhecimento. Eso es conocimiento en un sentido bíblico. ¿Por qué las cosas son? A Biblia no se cuestiona. Nós nos questionamos con diversas teorías de origen. Esa que es la teoría de origen da Torá, que nós tomamos como parte de nuestro acervo y que parcialmente explica, muy parcialmente a esa altura, explica cómo estamos aquí, que es una teoría no física, no química, una teoría divina, es parte de nuestro acervo, es parte de lo que nós pensamos. No es la forma que contamos en las escuelas como se hace el mundo. No es la forma como aprendimos en las escuelas. No es la única forma que nos podemos pensar como la vida es criada y organizada en un mundo. Claro que no. Mas es un relato que guarda en sí mensajes que nós tentamos descifrar. No es nuestra teoría de cómo el mundo fue criado, vamos a decirlo de una vez por todas. Es un jeito que nós temos de entender con un conto una cantidad de verdades que están dentro de él, que nos está aludiendo a cómo.
essa é uma delas. Falamos de uma. O mundo está organizado em torno do homem para fazer um usufruto. Ele é o centro da criação. Ok. Bom, que uso pode e não pode fazer? Porque a variedade de usos surge a partir dessa parte agora, que está muito encadenada. Como você sabe que é bom e que é ruim, que é útil e que é prejudicial, já não tem total capacidade de agir. Tem limitações. Vai buscar o bem e não somente o prazer, e vai buscar a utilidade por cima do prejuízo. Isso é consequência de ser expulsos. Uma visão muito plana diria, bueno, perdimos o prazer de não ter consciência e perdimos a fartura eterna sem esforço. Bueno, vamos a ver agora em seguida que há fora do Jardim do Éden. Que temos fora do Jardim do Éden. Bueno, Deus tem um interview com Adão que eu gostaria que vocês vissem. Se tivermos uns minutos mais, não vamos a terlos, mas se tivéssemos, nos deteríamos a por que todo está relatado e esta parte está dialogada entre Deus e o homem. Deus amaldiçoou a serpente e amaldiçoou a mulher a ter filhos com dor, parirás com dolor. E surgiu a vestimenta e surgiu o trabalho como obrigação para ganhar o sustento. Mas é interessante o que acontece na linha 4, que é aí onde estou me referindo, aí onde estou me dirigindo. Na quarta linha, observando que o homem havia se tornado como um Deus, isto é, que tinha conhecimento, Deus se preocupou que também comesse da árvore da vida, se lembram que tinha 2 árvores, e vivesse para sempre. Por isso Deus baniu do Jardim do Éden e o enviou a cultivar o solo. Deus expulsou o homem do Jardim do Éden e colocou querubins e uma espada de fogo sempre girando ao leste do jardim para guardar, para resguardar, para proteger a árvore da vida. E aí termina o capítulo 3. E aí fomos expulsos do paraíso. Quando diz homem, você quer dizer o ser humano, os dois. Homem e mulher. O ser humano. Homem e mulher. Humano. Ser humano. A humanidade. Exatamente. Así es. Así es. Bueno, capítulo 4, Eva dá luz a Caim e Abel. Um é fazendeiro, o outro é pastor, respectivamente. Caim traz para Deus uma oferenda do fruto da terra. Abel também. Então, o caminhão do lixo. Deus tem preferência pela oferenda de Caim, de Abel, que trouxe o que era escolhido do seu rebanho. E Caim fica muito angustiado. Há uma conversa interessante entre Deus e Caim, onde Deus pergunta a Caim por que ele está assim, desse jeito, e Caim diz porque não prestou atenção à sua oferta, e Deus diz que se ele atuasse com retidão, teria um resultado melhor, se prestaria atenção à sua oferta, que ele seria beneficiado, mas faz menção ao comportamento de Caim.
Caim representa não o desvio, sino um fragmento de maldade, um fragmento humano de maldade. ¿Sí? Entonces van para el campo y como ustedes todos saben, Caín mata a Abel. Y ahí ven a parte que nós vamos a detenernos, já quase no final. Caín mata a Abel e Deus pergunta para ele o que tinha feito. ¿Sí? Pergunta, onde está teu irmão? E Caim responde a famosa frase que não sabia, e uma tradução possível é: acaso eu sou o guardião do meu irmão? ¿Sí? Não é uma boa frase para falar para Deus. Não é uma boa frase para falar para Deus, que conhece tudo. Mas também não é uma boa frase para falar para nós próprios. Porque se o modelo do assassino, da maldade primária, da impossibilidade de autocontrole, do assassinato do irmão, ou seja, você tem que, teu ódio tem que ultrapassar os afectos intensíssimos da gama da ternura que se estabelecem com teu irmão, tua irmã. É uma disfunção muito severa. Esse exemplo de algo que é notoriamente perjudicial e mal, porque estamos vendo caracteres puros para poder, estamos entendendo a criação, a primeira família, é todo muito resumido, muy concreto. As palavras de Caín son as palavras que corresponden a una lógica errada, a un criterio espurio. Nós somos, sí, guardiães de nossos irmãos. ¿Se entendem? Nós somos, sim, guardiães, já não assassinos, com certeza que não. Mas a pergunta que faz Caim é muito pedagógica. Acaso eu sou o guardião de meu irmão? Sim, sim, você é. Você é. Estão entendendo? Uf, que trabalho. Sinto muito, amigo, amiga. Você é guardião de seu irmão. Esse é o fundamento da ética judaica. Esse é o fundamento, essa é a verdade fundamental, desde a criação, essa é a verdade fundamental do que nós vimos fazer como sociedade na Terra, cada um de nós. Essa é nossa função. Ah, mas eu não gosto, eu gosto mais de individualidade, na verdade, que a partir da Revolução Industrial. Sinto muito, amigo. Se você é judeu ou se você segue uma ética judaica, esse é o fundamento. Você é guardião de seu irmão. Está passando o caminhão das crianças, todos pulando, e a música de Xuxa não permite muito estudar. Sim, você é guardião de seu irmão. 3 minutos mais. Falo dessa intenção, porque nos anos 90, não, nos anos 2000, nós tivemos aqui na nossa comunidade muitas discussões a respeito disso. E eu sempre tive a posição essa, sem saber que eu estava, sem conectar o que
esa briga con eso que estoy conectando ahora, que ya pasó mucho tiempo y consigo olhar para atrás y pensar. Mas eu tinha colegas, ou amigos da época, ou amigas especialmente, e isso criou uma divisão institucional importante, que eu acho que dura até hoje. Que era, eles diziam o seguinte, faziam uma festa, organizávamos um hack, alguma coisa, e havia muitas pessoas que por um tema ou por outro não vinham. Acontece muito, acho que em todas as instituições. Se é um feriadão, a gente vai embora, viaja, não vem, ou se é muito tarde, se cansa, não vão, não? E as pessoas falavam, na diretoria especialmente, virou moda falar essa frase. Acaso eu sou o guardião do judaísmo do outro? Parecia uma cópia da frase, agora que estou pensando nela. Na verdade, não era assim expressada, era: acaso eu devo cuidar? Quem sou eu para cuidar do judaísmo do outro? Não? Falava a vice-presidente de uma instituição judaica, ou falava o diretor de sinagoga de uma instituição judaica, ou falava o presidente da instituição judaica. Sim, Shmok, você é o guardião do judaísmo do outro. Seu cargo vem com essa, desculpe, o cargo vem com essa função. Você é. Como você vai fazer seu trabalho? Se vai na casa, vai sequestrá-lo, vai roubar os filhos e vai trazê-los para o Chile. Se vai a colocar uma pistola na cabeça e vai fazer que leia a Torá. Não sei o que você vai fazer, mas você sim, não pode se desentender do judaísmo do outro. Você está aí para ser guardião do judaísmo do outro. Você está conduzindo uma instituição judaica. Bueno, conduza ou não conduza, mas especialmente se você está num lugar de direção ou de ensinamento, você é guardião de que o outro viva seu judaísmo com toda a intensidade possível e com a variedade de experiências que ele propõe. Você está aí para isso? Se não, para quê? Agora, eu sou o guardião do judaísmo de vocês? Na verdade, é uma responsabilidade enorme. E é um bom trabalho. Eu gosto dele, é minha vocação. Sim, eu sou. Sim, eu sou. E vocês são guardiões do judaísmo de suas famílias, das pessoas? Sim, vocês são. Lamento muito, sei que não estou levando notícias sempre boas, mas, e que é uma carga muito pesada. Mas, se nós lemos a Torá com atenção, o mal, o vilão da história, tem a chutzpah, tem a rebelia de falar para Deus na cara que, primeiro, mentira, eu não sei nada, acabava de matá-lo, eu não sei nada, e segundo, não sei onde está, e depois, olha a cilada cínica e escassa, acaso eu sou o guardião do meu irmão? Você unicamente é, Caim e amigos, guardião de seu irmão, é unicamente o que é. E nisso se funda a ética judaica. Nisso se funda a ética judaica. E os profetas não vão falar de outra coisa. E os ensinamentos de Deus quase não vão falar de outra coisa. E a tarefa rabínica quase não vai ser outra coisa. E a halajá quase que não é outra coisa. E a frase de Rabi Akiva, amarás teu próximo como a ti mesmo. Todo onde vocês procurem, vão encontrar que a raiz está nisso aí. Na negação dessa ideia, que você não é, você sim é. Porque você só encontra a existência, você só encontra a ética reflexa, que reflete na cara, no rosto do outro, diz Levinas. Você só encontra sua própria verdade no outro. E se você não é guardião do outro, não tem onde se encontrar. Circula sobre você próprio e entra em loop. Você só você com você, e o que você pensa, e o que você gosta, o que você desgosta, e só você. O judaísmo, a Torá, te extrai disso e te coloca frente ao outro. Frente ao insuportável do outro. Do qual, além, você é guardião.
Guardián quiere ser mestre, guardián quiere ser amigo, guardián quiere ser amante, guardián quiere ser aquel que faz que o outro seja com toda a sua força, que seja com todo o seu brilho, que seja com toda a sua intensidade, segundo o quadro, as normas, o conceito, a forma de viver que a Torá nos propõe. Rapidamente, então, pulando um par de aliot, quais são as grandes ideias que eu queria compartilhar com vocês a respeito dessa paraxá? A história da criação em Gênesis é uma história de corte moral, sobre a natureza do mundo e da própria humanidade. Contém ensinamentos sobre o padrão da criação e sobre o significado do próprio mundo. Segundo, Deus criou a ordem a partir do caos. Não sabemos quanto tempo um dia era, mas o importante que sabemos é que há um ceder, há uma ordem particular. E que essa ordem tem um ritmo, tem um padrão, segue um parâmetro que nós entendemos como temporal. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, até o 7. Para a Torá marca uma forma de conceber o mundo, a existência, segundo a qual as questões acontecem em ordem, não aleatório, sequencial. Eu não sei se a realidade se apresenta desse modo. O que eu sei é que esse livro deu um formato a como nós concebimos o tempo, o mundo e a nossa própria vida, porque instalou em nós um conceito determinado do tempo. Nós também pensamos que o mundo se organiza em forma sequencial, não aleatória e progrediente. Em terceiro lugar, aprendimos juntos que a palavra é uma ferramenta de criação. Muitos falam que também de destruição. Podemos discuti-lo. Mas com certeza é de criação. É assim exatamente que Deus utiliza a linguagem. Haja luz, e peixes, e campos, e terra. Nossas palavras, portanto, herdaram essa capacidade criativa. Nós criamos coisas com palavras. Sejamos cientes das palavras que usamos, porque as palavras criam coisas. Criam. Temos a capacidade de criar mundos com palavras. Temos a capacidade de criar mundos para nós e para os outros com palavras. Las palabras tienen un poder creativo enorme. No es preciso ser literato para eso. En cuarto lugar, a natureza debe ser respeitada. Nós vimos que a natureza está referenciada a nós como humanidade na Torá. Mas não somos livres para fazer o que queremos com a terra. Há determinadas limitações. Justamente porque a terra é uma criação de Deus, há um respeito que deriva do respeito e amor a Deus. O criado, o outro ser humano, nós próprios e todos os vegetais, minerais, animais, todos os reinos, que são muitos mais do que aquele que estudamos na escola. Meus filhos estudaram mais e agora tem mais ainda, mais subdivisões na classificação. Todo o que é vivo e todo o que há na terra, toda a criação, tem uma dupla face. Por um lado, fica a nossa disposição, sem dúvida, quando menos desde o ponto de vista da Torá. E, ao mesmo tempo, uma criação de Deus. É um uso respeitoso
é uma utilização amorosa, porque conserva o elo do divino e a disponibilidade de uso. Finalmente, o Shabbat, que não limos em profundidade, mas do qual eu queria deixar uma ideia. A criação não poderia ser feita, não poderia ser completada sem o Shabbat. O sétimo dia não é só um dia que Deus trabalhou e descansou. Não é um dia que descansou porque estava muito suado. O Shabbat não está fora da criação. O Shabbat está dentro da criação. É muito mais parar de fazer qualquer ato criativo que deixar de trabalhar. Com certeza teremos, nesse ciclo da Torá, muitas oportunidades de desenvolver essa ideia, mas tem uma lógica muito diferente do conceito de final de semana. O Shabbat é muito diferente de final de semana. Quando você começa a ser Shomer Shabbat, é o que mais te custa de entender. E para quem não é Shomer Shabbat, ou que não tem uma relação particular com o Shabbat, não sei se Shomer Shabbat no sentido ortodoxo, mas qualquer tipo de relação com o Shabbat diferenciada, você não entende até não começar a passar por essa experiência. Aqui é o seguinte: não é que você trabalha e descansa e cumpre com um precepto. Você descansa ou faz outras coisas que não são criativas ou que não são melachot. Tem um dia de prazer que não é exatamente de trabalho. Mas se diferencia do trabalho, não o suplementa, não é um suplemento do trabalho para nem suplementa o trabalho que você já fez, nem te descansa para poder encarar a semana próxima com mais força. Não tem uma relação com o trabalho. Se você pega essa onda, pega esse conceito de que o Shabbat tem, só discursivamente, só um exemplo para as crianças, que o Shabbat tem alguma relação com o trabalho. A oposição trabalho-Shabbat é para começar a entender que tem que parar. Mas só isso, porque esse dia está feito para uma coisa, é sagrado. E o trabalho é profano. E o trabalho da semana próxima é profano. Então não entram em conjugação, não entram em jogo os dois. Se suspende a lógica anterior e começa outra coisa que não é o oposto do anterior. O Shabbat não é o oposto do Hol. Conto esto para vocês porque es un nível mais avançado de entender que é o Shabbat. O Shabbat faz parte da criação. Não faz parte do que vem depois da criação. O Shabbat todavía está no mundo que viveram Adão e Eva no paraíso. É considerado assim, dentro desse tipo de vida, desse tipo de lógica, desse tipo de existência. Não é um dia que paro de fazer o que vinha fazendo porque já não consegui mais. Ai, graças a Deus, que alívio que posso descansar. Não é isso. E não é também, estou juntando forças, agora sim, dormi 4 horas da tarde, posso segunda sair com tudo de novo. Não está em função do trabalho o Shabbat. Não é um pit stop, não é um momento de recuperação. Não é para se recuperar e seguir produzindo. Está
fora da lógica da produção. É um dia para ouvir a Deus, é um dia para estar com você, é um dia para estar com a família, é um dia onde o trabalho não é que não se faz, não existe, é diferente. Está entendendo? Por exemplo, muitos de nós chegamos a viver em um tempo onde não tinha internet. Hoje pensamos como era possível viver nessa situação. Mas muitos de nós, até muito avançada idade, vivemos em um mundo que a internet não existia. Não sei se vocês lembram. Eu tenho que fazer um enorme esforço para lembrar disso. Mas existia. Sim? O Shabbat, nós não usávamos internet, simplesmente porque não existia. Os outros dias também não usávamos. Agora, quando você pensa, no Shabbat, ou alguma pessoa pensa, a Shabbat, eu não ligo o computador, eu não uso internet, um Haredi, sim? Ele introduziu uma novidade dentro de seu Shabbat. Concorda? Não vou usar internet. No caso que use nos outros dias. Sim? Mas, na época em que, para nós, o Shabbat, conforme estou falando para vocês, é igual àquela época em que não existia internet. E você não pensava que estava deixando de fazer isso que é ligar e entrar a olhar sites, porque não havia. O Shabbat é como se o trabalho não foi inventado ainda. Não como se o trabalho estamos descansando dele. ¿Me siguen lo que estoy intentando dizer? Para mí fue muy difícil entenderlo, por eso me cuesta un poco explicarlo y me intereso mucho en que vocês se aproximen a esa idea, mesmo que para rejeitarla. Mas o trabalho é de uma lógica diferente ao Shabbat. Então não entra em contato. Não é que eu cansei de trabalhar e hoje, no trabalho. Que bom que eu descanso do trabalho. É um descanso com prescindência de se você está trabalhando ou não, se você está trabalhando ou não, se você está muito cansado ou não, se você produziu muito ou não, se você tem muitas dívidas ou não. É um descanso. E que tipo de descanso é? É um descanso de criar. É um dia para desfrutar do que já foi criado e para agradecer o que já foi criado. A ideia é não criar de novo esse dia, sino de desfrutar plenamente do que já foi criado. Se você começa a pensar que é interessante desfrutar do que já foi criado, a ideia de descanso, como ficar na rede balançando, fica para trás. E o que fica mais claramente é desfrutar do que já foi criado sem criar, sem estar criando, sem estar produzindo, desfrutar do que já foi produzido. E tentar hacerlo en un nível elevado. Quer dizer, aquilo que você considera sagrado, que está balizado por aquilo que tua comunidade, tua cultura, tua família te ensinou que é sagrado. E aquilo que você finalmente sente que é sagrado. Então, você desfruta do que foi criado, não cria alguma coisa, descansa do modo que dá para descansar, que pode ser dormir, mas também pode ser outras coisas. E tenta introduzir na sua vida algum tipo de contato com a divinidade, com aquilo que você, não que te disseram, não que você pensa, que você sente e no fundo sabe que é sagrado para você. Aquilo que é sagrado para você. Aquilo que você sabe que é sagrado para você. E que eu realmente desconheço. Bom, muito obrigado. Desculpem que já é um vício meu de esticar as coisas e falar tanto.
agradeço muito e a gente se vê na segunda próxima. Van preparando uma arca, ¿sí? Com uma janela acima, y van botando un animal, macho y fêmea de cada especie, para dentro. Avisen a familia, porque vamos a leer Parashat Noah. ¿Está certo?